Se você mora sozinho e ultimamente tem sentido uma presença estranha quando a casa fica em silêncio, preste muita atenção, porque isso não é coincidência e nem invenção da sua cabeça. Existe uma movimentação invisível acontecendo no seu ambiente, e os seres de luz que observam a Terra escolheram justamente quem vive só para entregar um alerta urgente. Se essa mensagem ressoou com você, logo nos primeiros segundos, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque todos os dias compartilhamos aqui palavras de fé, vigilância e despertar espiritual que a maioria das pessoas escolhe ignorar. Morar sozinho na maturidade é a busca por paz, sossego e autonomia. É a oportunidade de fechar a porta para o barulho do mundo exterior, ditar o próprio ritmo e construir um refúgio de descanso. No entanto, a realidade espiritual por trás dessa escolha é muito mais profunda do que a maioria imagina. Quando o barulho e a convivência com outras pessoas saem da rotina, a casa se torna um amplificador do seu estado espiritual. As paredes do seu lar absorvem cada oração, cada pensamento e, principalmente, as incertezas e angústias que você carrega no peito. O comandante Ashtar Sheran direcionou uma mensagem específica para a população que vive sem a presença física de outros moradores sob o mesmo teto. Segundo essa comunicação espiritual, a residência de quem mora só funciona como um espelho direto da aura do morador. Quando há fé, equilíbrio e serenidade, o espaço se torna um santuário de proteção e restauração. Porém, quando a ansiedade, o medo da solidão ou a sensação de vulnerabilidade se acumulam, o ambiente enfraquece, abrindo brechas para que energias densas se aproximem e influenciam a sua rotina. Você já deve ter reparado em mudanças bruscas de temperatura em certos cômodos, ou naquele cansaço pesado que surge no exato momento em que você cruza a porta de entrada, mesmo sem ter feito esforço físico relevante. É comum atribuir esses episódios à idade ou ao desgaste do dia a dia. Contudo, Ashtar Sheran revela que essa perda repentina de vitalidade é o sintoma primário de uma drenagem energética no ambiente. Quem mora sozinho não conta com a soma de outros campos magnéticos para diluir as pressões do dia. A sustentação da frequência da casa depende inteiramente de você. E quando a sua guarda baixa, forças oportunistas se aproveitam para minar a sua paz. O motivo mais crítico para prestar atenção a este alerta neste momento é a frequência com que o seu sono tem sido interrompido durante a noite. Como nós já abordamos em outros vídeos detalhados aqui no canal sobre os mistérios que acontecem quando o sol se põe, a noite traz um desdobramento espiritual único que afeta diretamente quem está só. E o que Ashtar Sheran revelou sobre esse período vai mudar a sua postura dentro de casa. O despertar repentino que acontece quase todas as noites, especialmente entre 2 e 4 horas da manhã, não é um mero acaso do organismo. Nós já explicamos recentemente aqui no canal como a noite altera o campo magnético das casas e abre portais específicos no silêncio da madrugada. Durante a noite, acontece uma mudança drástica na densidade do plano astral e as barreiras entre as dimensões se tornam extremamente finas. Nas casas habitadas por várias pessoas, a movimentação e a soma dos campos energéticos criam um ruído que dificulta a aproximação de frequências externas. Já no lar de quem mora só, o ambiente fica totalmente limpo e exposto às correntes espirituais que circulam no horário. É por isso que o despertar ocorre em sobressalto, muitas vezes acompanhado de aperto no peito ou de uma inquietação sem causa aparente. Ashtar Sheran explica que as equipes de luz utilizam os momentos de repouso para enviar intuições, renovar as energias e trazer alívio para as dores do corpo e da mente. No entanto, as correntes de baixa frequência utilizam a escuridão para alimentar sentimentos de abandono e desamparo.
Quando você acorda no meio da noite, morando sozinho, a mente tende a projetar cenários negativos, e é exatamente quando a frequência cai para a dúvida e o receio que essas correntes ganham espaço para desgastar o seu bem-estar. Estalos nos móveis, oscilações nas lâmpadas ou a nítida sensação de estar acompanhado no corredor não devem ser encarados com pânico, mas com discernimento espiritual. Como já mostramos em vídeos anteriores da nossa playlist sobre proteção do lar, o seu espaço reage à batalha de frequências que ocorre ao seu redor. A questão central colocada por Ashtar Sheran é se você está assumindo o domínio do seu lar ou se tem deixado a estrutura da sua casa à mercê de influências invisíveis por falta de posicionamento. Recorrer a distrações contínuas, como deixar aparelhos ligados a noite toda para evitar o silêncio ou buscar o rebaixamento da consciência por meios artificiais, não resolve o problema na raiz. Esconder o sintoma não elimina a causa. Ao desacordar a percepção sem blindar o espírito, você apenas desativa o seu alarme natural, deixando o ambiente vulnerável. O comandante Ashtar lembra que viver só nesta etapa da vida não é um abandono do destino, mas um posicionamento estratégico. Você foi colocado nesse espaço para ser um ponto focal de sustentação energética e oração. No entanto, o peso da rotina faz com que muitos transformem a solitude em um fardo de isolamento. Essa inversão é a principal armadilha do momento atual. O isolamento prolongado, acompanhado de pensamentos negativos, baixa a imunidade e atrai o esgotamento. A solitude consciente, por outro lado, é o estado de alinhamento e autonomia espiritual. Quando você assume o comando da frequência da sua casa, o ambiente se torna inexpugnável. Mas para alcançar essa estabilidade, é necessário corrigir um hábito diário aparentemente inofensivo que abre as portas do seu lar para a negatividade logo no início da manhã. A primeira atitude ao acordar define o padrão vibracional do seu ambiente para as horas seguintes. Quem mora sozinho frequentemente comete o erro de absorver notícias trágicas, discussões ou conteúdos carregados de tensão nos primeiros minutos do dia. Ao fazer isso dentro de um espaço individual, você sintoniza a sua casa com a egrégora do caos antes mesmo de iniciar as suas atividades. As paredes e os objetos do imóvel absorvem essa carga e passam a irradiar essa mesma densidade ao longo do dia. Ashtar Sheran alerta que o lar de uma pessoa que vive só exige uma disciplina de manutenção energética constante. O acúmulo de objetos sem uso, a desorganização física, a sujeira estagnada e a falta de circulação de ar e luz solar não são apenas questões de ordem doméstica. No plano sutil, o caos material se traduz como pontos de estagnação de fluido energético, criando um ambiente propício para a fixação de formas pensamento de desânimo, preguiça e procrastinação. É essa acumulação que faz a rotina parecer cada vez mais pesada e exaustiva. Esse é o motivo pelo qual o ar de certas residências parece abafado e denso, independentemente do clima. Na perspectiva das frotas de luz que monitoram a superfície, os lares de quem mora só se destacam com clareza ou funcionam como pontos de irradiação de luz e equilíbrio, ou como pontos de sombra e estagnação. Não há meio termo, pois não há outros moradores para alterar a média energética do local. A responsabilidade por manter o ambiente elevado é inteiramente sua. Se você sente uma angústia sem motivo ao entrar em casa ou uma inquietação constante para sair do seu próprio espaço, entenda isso como um sinal de que a frequência do local precisa ser purificada. Mudar de endereço não solta o problema, pois o seu campo magnético transporta os mesmos padrões para onde você for. A transformação precisa ser feita no local onde você está, através do posicionamento e da aplicação de diretrizes espirituais claras. O comandante Ashtar indicou uma prática de proteção baseada na intenção firme e no decreto de autoridade.
capaz de fechar o seu ambiente contra interferências em poucos minutos. Não são necessários rituais complexos, pois a maior força de transformação reside na firmeza da sua consciência. No entanto, antes de aplicar essa proteção, é preciso compreender o papel dos espelhos e da água na dinâmica da sua residência. Superfícies reflexivas e espelhos não são apenas itens decorativos, como já revelamos no vídeo em que ensinamos a blindar o quarto para o momento do sono. O espelho atua como um refletor e multiplicador de frequências. Quando um espelho fica posicionado de frente para a cama ou apontado para acessos principais, ele duplica a energia do cômodo de forma ininterrupta. Se você se deita carregando preocupações, insônia ou pensamentos pesados, o espelho realimenta esse padrão no quarto, dificultando o desligamento saudável do seu corpo astral durante o repouso. O sono deve ser o período de refazimento espiritual e reconexão com planos elevados. Contudo, quando o quarto se encontra energeticamente poluído e cheio de reflexos sem neutralização, o descanso é interrompido por pesadelos, sensação de sufocamento ou paralisia do sono. Esse fenômeno de travamento no leito ocorre no momento em que a consciência percebe a densidade do ambiente, enquanto o corpo físico ainda não retoma os movimentos, gerando angústia e desgaste. A água que circula na tubulação da casa também possui papel fundamental nessa estrutura. A água é um dos elementos de maior capacidade de retenção de memória vibracional no planeta. Ao utilizar a água em momentos de queixa, desespero ou raiva, você impregna o elemento com essa carga, espalhando essa frequência pelos canais do imóvel. Por outro lado, ao direcionar pensamentos de firmeza, saúde e limpeza enquanto utiliza a água, ela se transforma em um agente ativo de purificação do espaço. Ashtar Sheran faz um chamado claro para que aqueles que moram sozinhos deixem a postura de passividade e assumam a função de guardiões do seu espaço. O seu imóvel é a sua jurisdição espiritual. Se você permite que o medo e a negligência dominem, o ambiente se deteriora. Se você se posiciona com clareza e autoridade, o local se torna um campo de força inacessível para discórdias, perturbações e estagnação. Para estabelecer essa segurança, é preciso utilizar a lei do livre-arbítrio a seu favor. Nenhuma frequência desalinhada pode permanecer em um local onde o morador decreta com firmeza a presença da ordem divina. A falha de muitos reside em pedir proteção com postura de dúvida e desespero, o que apenas confirma a falta de domínio sobre o próprio espaço. Chegou o momento de alterar esse quadro. Ashtar Sheran detalhou a forma exata de realizar a varredura energética do seu lar ainda hoje. Esteja ciente de que, ao elevar o padrão do seu ambiente, contatos superficiais ou pessoas que buscavam apenas descarregar tensões na sua casa se afastarão naturalmente, revelando quem realmente somava com a sua vida. A preservação do seu lar começa pelo filtro das presenças que você autoriza a cruzar a sua porta. Quando se mora só, o rastro magnético deixado por qualquer visitante permanece no ambiente por dias. Visitas que frequentam o espaço para alimentar fofocas, lamentações contínuas ou inveja velada deixam resíduos de toxicidade que afetam diretamente o seu sono e o seu rendimento. Ashtar Sheran enfatiza que a sua casa deve ser tratada como um território reservado. Estabelecer limites e filtrar quem tem acesso ao seu lar não é falta de consideração, mas um dever de preservação energética. Se você identifica exaustão ou mal-estar sempre que determinada pessoa se retira da sua residência, compreenda isso como um indicador objetivo de desacordo vibracional. Para purificar os ambientes e selar as entradas do imóvel, utilize a projeção da palavra falada, aliada à visualização da frequência da chama azul de São Miguel Arcanjo, que atua em alinhamento
com as frotas de Ashtar Sheran. Percorra a casa, cômodo por cômodo, partindo dos fundos em direção à porta de saída. Em cada ambiente, estenda a mão direita e decrete com voz audível e firme: em nome da minha presença divina, eu selo este espaço contra toda e qualquer frequência de discórdia, peso ou intrusão. Apenas a ordem, a paz e a luz permanecem neste ambiente. Esta casa está sob custódia da proteção celestial. Enquanto emite o decreto, visualize uma luz azul intensa preenchendo o volume de cada cômodo, cobrindo paredes, portas, janelas e espelhos. Essa projeção mental direcionada atua diretamente sobre a matéria sutil, dissolvendo acúmulos energéticos e reestabelecendo o equilíbrio do local. A eficácia desse processo depende da sua convicção no momento da execução. Além da limpeza, a manutenção diária do espaço exige coerência nas atitudes. O cuidado com a alimentação, a higiene e a organização dos seus pertences reflete o respeito que você tem por si mesmo e pelo local onde habita. Preparar a sua refeição com atenção, manter o ambiente arejado e zelar pelo seu conforto são ações simples que sustentam o padrão vibracional do lar em níveis elevados. Existe uma razão estratégica para a distribuição dos indivíduos que moram sozinhos neste período de transição. O que muitos interpretam como isolamento é, na verdade, um posicionamento técnico na malha energética do planeta. As residências habitadas por pessoas despertas, que vivem sós, funcionam como pontos limpos de ancoragem na rede magnética da Terra. Como não há acúmulo de múltiplos campos energéticos divergentes no mesmo imóvel, a casa serve como um canal direto para a recepção de frequências de reequilíbrio vindas do plano superior. Ashtar Sheran destaca que cada imóvel mantido em alta frequência por um morador consciente atua como um estabilizador para todo o entorno, influenciando positivamente a vizinhança e o bairro. Se você cede ao desânimo e permite que o seu espaço caia em estagnação, a rede perde estabilidade naquele ponto específico. Por isso, a manutenção da sua estabilidade emocional e espiritual dentro do seu espaço é uma tarefa de grande relevância. Compreender a função do seu espaço transforma a percepção da solitude. Estar só deixa de ser um peso e se torna um estado de responsabilidade e autonomia. Caso você desperte durante a madrugada, lembre-se do que já ensinamos aqui no canal sobre como agir nesses momentos noturnos. Não se entregue ao receio ou à ansiedade. Mantenha a calma, respire fundo e direcione pensamentos de ordem e equilíbrio para o ambiente. Ao mudar a sua resposta mental, você neutraliza a oscilação da frequência imediatamente. Para consolidar essa proteção na sua rotina, institua um ponto de ancoragem no seu imóvel. Trata-se de um local reservado que funcionará como referência de alinhamento e silêncio mental dentro da sua residência. Escolha uma superfície limpa e organizada, como uma pequena mesa ou prateleira. Mantenha nesse local um copo com água limpa, renovado diariamente, que servirá para absorver e transmutar resíduos do ar. Se for da sua preferência, você pode manter um cristal de quartzo transparente ou um texto de elevação espiritual no local. Esse espaço físico servirá como lembrete visual e ponto de foco para o seu reequilíbrio diário. Dedique 3 minutos diários a esse ponto. Posicione a mão sobre o centro do peito. Respire profundamente e mentalize uma coluna de luz branca e dourada atravessando o seu imóvel, conectando a estrutura da casa à energia da fonte criadora. Esse exercício simples consolida a estabilidade do ambiente e renova o seu campo magnético. Ashtar Sheran reafirma que o momento exige postura, discernimento e ação consciente. Quem mora sozinho precisa reconhecer que dispõe de todos os recursos necessários para manter a sua casa protegida. A presença do amparo celestial é permanente, mas exige a sua concordância
e o seu posicionamento prático dentro do seu próprio lar. Assuma a responsabilidade sobre o seu ambiente e faça da sua residência um espaço inabalável de ordem e tranquilidade. Quando você domina a frequência do seu espaço, a sensação de isolamento é substituída por uma profunda estabilidade interior. Mantenha a sua atenção firme e aplique essas diretrizes no seu dia a dia. Se este conteúdo foi útil e trouxe direcionamento para a sua rotina, inscreva-se no canal, deixe o seu apoio e compartilhe este alerta com outras pessoas que também moram sozinhas e precisam deste conhecimento. Registre nos comentários a afirmação: "O meu lar é um ambiente de ordem e paz", para selar este compromisso com o seu espaço hoje mesmo. Encerramos aqui este alinhamento, desejando que a clareza e a proteção acompanhem a sua jornada. Para fechar esta transmissão com a chave mestra que trará a materialização definitiva de tudo o que foi dito, Ashtar Sheran me permitiu acessar o núcleo prático dessa tecnologia estelar. Toda essa transformação, a proteção contra as forças densas e a abertura imediata dos seus caminhos financeiros dependem de um alinhamento interno profundo que o seu corpo físico precisa processar agora. Existe uma ferramenta sagrada, desenvolvida sob a orientação direta das esferas mais altas de luz, projetada especificamente para limpar as memórias de dor da sua linhagem e acelerar a sua transição para a abundância. Esta ferramenta é o Código Pleiadiano de cura. Ao tocar neste conhecimento, você terá em mãos o método exato para remover os bloqueios invisíveis que travam a sua vida, ativar os filamentos adormecidos do seu DNA quântico e realizar de forma prática a ressonância 5D. O universo já abriu as portas dos bastidores, mas o passo final em direção à sua nova realidade depende do seu livre-arbítrio neste exato momento. Se você está pronto para deixar o passado de escassez para trás e manifestar a sua virada pública agora, clique no link logo abaixo para garantir o seu acesso exclusivo. O Comando Galáctico está com você. Dê o passo e veja a mágica acontecer.